Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma frase que, inclusive, dá título ao nosso canal, Amai-vos e instruí-vos. E essa frase, a gente sempre ouve na doutrina espírita alguém mencionando espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos, e nós vamos mencionar onde é que se encontra essa menção. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 5, uma mensagem intitulada O Advento do Espírito de Verdade. E essa mensagem, ela diz o seguinte, o texto dessa mensagem diz o seguinte: Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz se germinem as plantas e que se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reunia em feixes o bem espaço no seio da humanidade. E disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mais ingratos, os homens se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais dos profetas, a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. E aí ele nos revela essa lei. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem está lá nesse capítulo 6, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o advento do Espírito de Verdade. Ela foi assinada pelo Espírito de Verdade. Essa mesma mensagem tem uma menção dela no livro dos Médiuns, aonde é dito que esta mensagem foi assinada por um espírito que o respeito impedia Kardec de mencionar numa nota no livro dos Médiuns, nos capítulos 31, item 9, e dissertações espíritas, ele diz o seguinte: essa comunicação foi obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Foi assinada com um nome que o respeito não me permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor na sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado. Em comunicações evidentemente apócrifas, esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se, mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por estas considerações é que nos temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome.
Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ele traz o nome não a renegaria. Pois bem, como espíritas aprendemos que a gente não deve estar discutindo quem foi que assinou, porque o mais importante é o conteúdo da mensagem, e é isso que Kardec nos traz. Fundamental é a autoridade moral e a clareza das ideias que ela apresenta. Ou seja, a mensagem é um histórico da civilização humana, quando ele começa dizendo: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. O que é isso? É a primeira revelação, que ele manda a primeira revelação através de Moisés, com a lei de justiça, trazendo a verdade e dissipando as trevas. Aí ele fala: escutai-me, o Espiritismo como fez antigamente a minha palavra. Ou seja, ele já fala da doutrina espírita, que é a terceira revelação, como fez antigamente a minha palavra, que é a palavra de Jesus, é a segunda revelação, a doutrina cristã. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e o levantem as ondas. Revelei a doutrina de final. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem e espaços no seio da humanidade. Disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Ou seja, a moral do Cristo, ele chamando todos vós que estavam aflitos e sobrecarregados. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo é que conduz ao reino do seu Pai. Ou seja, os homens não seguiram a mensagem do Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que nos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas. Por quê? Porque as revelações anteriores haviam sido trazidas por profetas, Moisés, os diversos profetas, e Jesus é encarado como um profeta. E que se faça não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que já não vivem na terra, ou seja, a revelação da doutrina espírita trazida pelos espíritos. Aclamar, orai e crede, porque a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Ou seja, a prova de encarnação em encarnação para cultivarmos as virtudes para que elas se desenvolvam e cresçam como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Ele nos chama a atenção para que a gente não afaste a possibilidade de progredir. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa. Ou seja, apesar de todas as informações que já havíamos recebido, de todo o caminho que ele havia trilhado e mostrado para que o seguíssemos, ele diz: sinto-me por demais tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, cai nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Aí ele nos revela essa lei que a gente está estudando nesse vídeo. Espíritas, nós espíritas, terceira revelação. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, as duas asas do progresso, o amor e o conhecimento. No cristianismo encontram-se todas as verdades, nunca tiveram longe dele. São de origem humana, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgavais o nada, vozes os clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Portanto, queridos amigos, está aí a revelação do advento do Espírito de verdade, nos revelando a lei de progresso para o nosso espírito, porque no estudo do livro dos Espíritos, nas questões 100 seguintes,
nós vemos que o espírito progride, passando de uma terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que, na verdade, são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal, evoluindo até uma segunda categoria, que já é os da segunda ordem, que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos, ou seja, na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, cuja característica geral é a predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Progredindo, evoluindo, adquirindo conhecimento e sabedoria, a gente vai para a segunda ordem, o dos bons espíritos, cuja característica é a predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. E nesta ordem, e depois a gente chega na primeira ordem, que no caso é a ordem dos espíritos puros, que compreendem aqueles que atingiram o grau supremo da perfeição. A terceira ordem, as características gerais é a predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. E essa terceira ordem ela se subdivide em 5 categorias. A segunda ordem, os caracteres gerais são predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento moral, com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. E essa segunda ordem, ela se subdivide em 4 categorias. É isso que eu quero trazer para vocês, para a gente entender o espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. A quinta classe, na segunda categoria, é dos espíritos benévolos. A característica dele é que a bondade é neles a qualidade dominante. A bondade é nesses espíritos benévolos a característica dominante. A quarta classe são os espíritos sábios, distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científicas, para as quais têm maior aptidão. A terceira classe são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevadas são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta um juízo reto sobre os homens e as coisas. E na segunda ordem, dessa segunda categoria, nós temos os espíritos superiores. Esses, o que é que trazem em si? Reúnem a ciência. Onde é que está a ciência? Na quinta classe, nos espíritos sábios. A sabedoria. Onde é que está a sabedoria? Na terceira classe, nos espíritos de sabedoria. E a bondade. Onde é que está a bondade? Na quinta classe, os espíritos benévolos. De linguagem que empregam, da linguagem que emprega, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Ou seja, a gente evolui. Como espíritos, a gente evolui, passando da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, chegando na segunda ordem dos bons espíritos, a predominância do espírito sobre a matéria, e na segunda ordem a gente evoluindo em 4 classes. A quinta classe, os espíritos benévolos, onde predomina a bondade. A quarta classe, os espíritos sábios, onde predomina a ciência e os conhecimentos. A terceira classe, os espíritos de sabedoria, onde as qualidades morais é que predominam a sua condição. E a segunda classe, que são os espíritos superiores, predomina o conjunto de tudo isso, porque em si ele reúne ciência, sabedoria e bondade. Então, é por isso que quando aquela mensagem do Espírito de verdade nos revela, espíritas, amai-vos, o desenvolvimento do amor, da lei de amor trazida por Jesus. E a partir dessa informação, instruí-vos para a gente desenvolver uma outra asa, a asa do conhecimento e da sabedoria. E aí, a gente, quando estuda o livro dos Espíritos, na questão 780, na parte da lei do progresso, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha aí, a asa da moral e a asa da intelectualidade. A resposta dos espíritos decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, como é que pode
Eu primeiro precisar adquirir o progresso intelectual para depois eu avançar moralmente. Resposta dos espíritos. Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, à medida que você se desenvolve intelectualmente, você passa a saber o que é certo e o que é errado. Desenvolve o seu livre-arbítrio, acompanhando a evolução da inteligência e aumentando a sua responsabilidade desses atos. Aí Kardec pergunta, como é que nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Resposta, o progresso completo constitui o objetivo. Amai-vos e instruí-vos. Esse é o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo os atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ou seja, a gente precisa evoluir como um todo. Porque na questão 365 do Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec pergunta por que é que em alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Resposta, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então é por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Questão 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mal. Isto se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, porque este apenas sabe. Ou seja, queridos irmãos, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, quer dizer que para a plenitude do nosso ser, a gente precisa galgar todos esses degraus da ciência, da bondade, da sabedoria, da moral, para a gente adquirir todos esses valores nos nossos espíritos. A gente pode ser intelectualmente desenvolvido, mas moralmente atrasado. É o que aconteceu com os espíritos de Capela, que vieram ser exilados no planeta Terra. É o que pode acontecer com alguns espíritos que ainda estão no planeta Terra. Evoluem intelectualmente, dominam a ciência, mas moralmente não conseguiram evoluir para estarem conectados com o planeta Terra. Porque na Terra regenerada habitarão os espíritos da segunda categoria, aqueles que onde haverá mais preponderância das coisas do espírito do que sobre a matéria. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter entendido o conceito do advento do Espírito de verdade, trazendo esta revelação e esta lei. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Que Jesus nos abençoe e que fiquemos com Ele hoje e sempre, estudando sempre a doutrina espírita, para desenvolver essa outra asa da instrução, para podermos cada vez mais entender o porquê precisamos amar, escolher o amor como resposta a todas as questões de nossa vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.